Olá, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 10 palavras em inglês que não existem em português. Se você conhece e sabe usar essas palavras, quer dizer que seu inglês está muito bom. Porque geralmente quando estamos no básico só sabemos usar palavras que têm uma tradução direta para o português. E essas palavras mais diferentes acabam sendo esquecidas. Então é uma sensação muito boa quando a gente já chega naquele nível que consegue encontrar palavras novas que não existem no português para se expressar. Então comente aqui embaixo no final do vídeo se você conhecia as palavras ou não. A primeira palavra é relatable. Relatable é um adjetivo que não existe algo muito próximo no português. Tem o verbo to relate, que seria como se identificar com alguma coisa, mas não tem um adjetivo que seja parecido no português. Se eu digo I can relate to her, quer dizer que eu consigo me identificar com ela, que eu entendo ela, que eu tenho as mesmas ideias. Então, I can relate to her. Mas não teria alguma coisa para falar she's relatable, que quer dizer que é uma pessoa que é fácil de a gente se identificar com. E também podemos falar que uma situação é relatable, tipo, eu sei como é que é isso, então that's relatable. Por exemplo, aquela pessoa esqueceu uma palavra em português. Oh, that's so relatable. Tipo, eu consigo me identificar com isso, porque às vezes eu esqueço as palavras em português. A segunda palavra é cringy, que também é um adjetivo que não existe bem em português, seria o mais próximo, seria constrangedor, mas não é exatamente isso. O cringe é como uma vergonha alheia. A gente vê alguma coisa vergonhosa acontecendo e aí é cringy. Aí até surgiu outra palavra que é o facepalm, que é quando a gente faz assim. Também não existe uma palavra para isso em inglês, né? Facepalm. Que é quando alguma coisa é muito vergonhosa. Você está vendo alguma situação muito ridícula e dá vontade de fazer um facepalm. Então, cringe e facepalm. Então, uma palavra extra na lista do vídeo que não existem em português. A terceira palavra, na verdade, é a diferença entre duas palavras, porque o português só tem uma, que é piscar. Em inglês temos wink e blink. Então, o inglês faz essa diferenciação de quando é piscar normalmente, que é blink, e o wink seria piscar com o olho só. Então, no português a gente não tem uma palavra só, a gente tem que explicar, né, numa frase, piscar com um olho só, e no inglês é só wink. A quarta palavra é savory, que tem um significado, uma tradução em português, mas é um pouco confuso porque em português a gente também só tem uma palavra. Savory seria salgado, mas savory não é uma coisa que necessariamente tem muito sal. Savory é salgado no sentido que não é doce, é uma comida salgada. E se fosse salgado de estar com muito sal, seria salty. Então tem essa diferença. Então muita gente às vezes não conhece savory e acaba falando, I like salty food. Então isso quer dizer que você gosta de uma comida com muito sal, não que é uma comida salgada, que você prefere salgado do que doce. Então seria savory or sweet. Então não tem uma palavra diferente no português. Salgado é para quando tá com muito sal ou para quando não é doce, é salgado. A quinta palavra é brunch, que é a junção de breakfast e lunch, que é uma refeição entre o café da manhã e o almoço. E no português não temos uma palavra para isso. A sexta palavra é afford, o verbo afford. Eu acho que já é mais conhecida porque é bem usada, mas a gente não tem um verbo exatamente para isso no português. Porque afford significa ter dinheiro suficiente para comprar alguma coisa, para pagar alguma coisa. E em português não temos um verbo que resume essa frase inteira. Então, no inglês é afford. E em português temos que usar 7 palavras, né? Ter dinheiro suficiente para comprar alguma coisa. No português, a gente geralmente fala ter condições, né? Também não é um verbo só, mas a gente pode falar ter condição de pagar, ter condição de comprar. E aí o que acontece é que muita gente quer traduzir literalmente e acaba falando have condition, o que tá errado. Então seria usar o verbo afford no lugar disso. É importante lembrar que nem tudo tem um equivalente no outro idioma. Então, como o inglês tem essas palavras que não existem no português, às vezes tem expressões em português que não vão existir em inglês. Então, não vai fazer sentido falar have condition. Até porque condition às vezes é muito confundido com doença. Like, have a condition é ter uma doença. Então, cuidado com essa expressão. A sétima palavra é stand, o verbo standing, de ficar parado de pé. Então, tem um verbo para isso. No português não tem um verbo só, uma palavra só para essa expressão. Então, por exemplo, a frase She's standing next to Paul. No português, a gente só falaria ela está perto do Paul, mas em inglês nós usaríamos esse verbo standing next. Então, seria tipo, ela está parada de pé perto do Paul. Mas como em português não temos um verbo só, uma palavra para explicar isso, a gente acaba tirando ou mudando a frase e falando de outra maneira. A oitava palavra é inexpensive. O que seria barato só porque é uma forma mais chique, mais educada de dizer barato, não é cheap. Eu acho que isso acontece porque no inglês a palavra cheap pode ser relacionada ao preço, mas também à qualidade. Isso não é
muito no português. Barato a gente só fala pro preço ser barato. Mas se eu falar, that's a cheap restaurant, pode ser que eu esteja falando não só do preço, mas que a qualidade do restaurante também não é muito boa. Então, muitas vezes as pessoas preferem falar inexpensive restaurant. Então, quer dizer que não é caro, que não que é barato de ruim, de má qualidade. Então, existem essas duas palavras para falar barato. Então, cheap, que é mais conhecida, e o inexpensive. A nona palavra é frown, que é uma palavra que eu vejo muito quando eu leio em inglês. E quando eu procuro a tradução, aparece como carranca. E eu não sei vocês, mas eu nunca uso a palavra carranca na minha vida. No inglês, essa palavra frown é como o oposto de sorrir. Então, se você não está sorrindo, se você está com uma cara séria, you are frowning. Então, a gente não tem uma palavra para esse oposto de sorrir, frowning, tipo, franzindo a testa, talvez, mas não uma palavra só, um verbo para isso. A 10ª palavra é shrug. Shrug, literalmente, se for procurar a tradução, que também é uma coisa que eu vejo muito nos livros, shrug, dar de ombros. Que é uma coisa que também, não sei da região que vocês são do Brasil, eu nunca usei essa expressão dar de ombros, que seria fazer assim, quando a gente não sabe ou é indiferente, né? Levantar os ombros assim, shrug. No português eu encontrei essa tradução, mas não é tão usado. Então, uma dica, se você quer aumentar o seu vocabulário e entender mais essas palavras que às vezes não existem no português e se adaptar mais a falar inglês e não só traduzir, porque isso é a melhor coisa quando a gente aprende, é realmente adquirir o idioma e não só traduzir coisas do português para outro idioma, é aprender novas maneiras de se expressar, isso é muito importante. O que eu indico, leia livros, porque tem muitas palavras, como essas duas últimas, que você não vê em outro tipo de conteúdo que não são livros. E para palavras mais modernas, como relatable e o cringe, assista aqueles programas de reality show, assim, bem trash mesmo. Eu sei que muitas pessoas estão assim, eu não gosto disso, porque acham que é um programa burro. E muitas vezes alguma coisa assim, não é muito inteligente, mas tem um vocabulário super natural, super do dia a dia. Então, por exemplo, eu estava assistindo The Circle, em francês, que é um reality show, e eu aprendi muita coisa nova, mais moderna, porque coisas que às vezes a gente não aprende em vídeos educativos. E também vídeos de YouTube, assim, mais vlog, coisas mais do dia a dia, a gente aprende muito esse vocabulário natural e mais moderno, que não vamos encontrar em conteúdo feito para estudantes. Então, é importante ter esse contato com o idioma natural e também com livros para aprender mais vocabulário. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!